Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e deixa seu like, vem pedir, deixa seu like, compartilhe com alguém. Canal de reflexão, refletir sobre quem? Sobre nós, sobre como estamos avançando aqui no planeta Terra, né? Como estamos nos saindo, né? Por estarmos aqui em um corpo e entendendo que estamos vivendo uma experiência humana e que somos eternos, não é mesmo? Então, como é que cada um de nós está aí vencendo a si mesmo? Sobre isso. E aqui nós vamos aqui com o Sermão da Montanha, por Rodolfo Caligari. E nós paramos aqui numa sequência aqui que olha o título. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu tenho fome e sede de justiça. Vamos aqui de sequência. Eu acho que eu parei aqui, ó. Eu acho, vamos lá. São agentes do progresso e preenchem transitoriamente uma necessidade na economia da evolução individual e coletiva. De fato, se tivéssemos uma só existência, a doutrinação do mestre seria um engodo. À luz da reencarnação, entretanto, as diferenças sociais, como de resto todas as desigualdades que tanto ofendem as almas sensíveis e perquiridoras, não se constituem expressão do arbítrio divino. São agentes do progresso e preenchem transitoriamente uma necessidade na economia da evolução individual e coletiva. Claro que tais diferenças haverão de desaparecer um dia com um progresso moral da humanidade, mas enquanto isso não venha, elas substituirão, malgrado as devoluções, as leis e os discursos que os homens façam com a finalidade de as abolir. Então, eu não marquei nada aqui. Será que eu tinha que ler do começo aqui? Eu não sei, ó. Então, 2 minutos. Deixa eu ver aqui, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Contemplando o panorama do mundo, onde os bens e os males se acham tão desigualmente repartidos, muitos há que não compreendem a razão de ser dessas anomalias e chegam a descrer da justiça de Deus. Se ele é soberanamente justo e bom, indagam: por que dá a uns uma vida repleta de alegrias e satisfações, enquanto os outros reservam uma sucessão intermina de agruras e sofrimentos? Porque uns dormem sob dourados tetos, enquanto outros jazem sobre palhas, ou tiritam de frio, sem que tenham onde abrigar-se, nem possuam sequer alguns farrapos com que cobrir a sua nudez. Porque uns se banqueteiam regaladamente todos os dias, enquanto outros necessitam estender a mão à caridade pública para conseguir um pedaço de pão com que atendam às exigências do estômago vazio? Porque algumas damas, ostentando luxuosíssimos vestidos, adornadas de joias de alto preço, levam vida despreocupada e risonha, entre acordes de orquestras e espocar de champanhes, enquanto os jovens pálidas e andrajosas desfinham ao peso de trabalho rude e estafante? Porque se concedem a uns certos privilégios que se tornam odiosos ante o abandono a que outros não são relegados? Vou parando por aqui. Então, por que será, não é mesmo? Se a gente entender com os olhos apenas desta vida, né? Porque eu sou reencarnacionista. Então, se a gente olha pelos olhos da reencarnação, é só uma troca de cadeiras, né?
Em alguns momentos você experimenta, você tá lá como subalterna, como a empregada doméstica, como a escrava, né? Em outros momentos você experimenta estar lá como a rainha, como a manda-chuva, né? Então são trocas de posições que elas vêm de acordo com o nosso estágio evolutivo. Então a necessidade do experimento, de estar lá como a faxineira, de estar lá como a pessoa que está trabalhando para a higienização de um ambiente escolar, de um ambiente doméstico. E existem inúmeras pessoas que estão fazendo essa atividade, desenvolvendo esse trabalho e muito felizes e alegres e agradecidas à vida e à oportunidade, como tantas outras que estão lá de mau grado e reclamando e olhando a vida alheia, né? Mexendo, infelizmente, usando da espiritualidade para fazer algo de negativo ao seu semelhante. Então no mundo existe de tudo, né? Mas lembrando que Deus, sendo onipotência, onisciência, onipresença, Ele está em mim, Ele está em você. Ele habita em cada fragmento do universo. Não tem injustiça no cosmos. Embora muitos acham que tenha, é porque não enxergam o mundo